direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, começa agora mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui nos estúdios de Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo o diretor técnico da Abramilho, Daniel Moraes Rosa, filho do Benedito Rosa. É isso mesmo, Daniel? É isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí. A gente está sempre à disposição para levar informação para o produtor e para quem está assistindo o Canal Rural. Daniel, o Brasil era um importador de milho alguns anos atrás, 25, 30 anos atrás, e longo desse período nós passamos a ser um produtor de milho consistente, depois a gente passou a ser, era quinto, oitavo, enfim, quinto, quarto, terceiro, segundo, há pouco tempo segundo, e agora nessa safra ao primeiro, o maior exportador de milho com 55 milhões de toneladas, enquanto os Estados Unidos 50. Mas isso vai ser daqui para frente assim, se consolida? Como é que é esse cenário do Brasil como sendo o maior exportador? Eu acho que vocês devem perguntar muito isso para a Abramilho. Como é que é isso? Glauber, isso é notório, né? A partir de 1970 o Brasil passa por uma revolução agrícola, né? E ali para 2003 a gente consegue finalmente, praticamente não importa mais milho e começamos a exportar. E aí isso lá para 2012 a segunda safra se consolida no Brasil, né? Ela ultrapassa a primeira safra e aí todo esse excedente, principalmente produzido em Mato Grosso, ele vai para exportação. E aí esse ano a gente teve o recorde de exportação, nos tornamos o maior exportador de milho do mundo. Mas é sempre bom lembrar que os Estados Unidos produzem 2,5 vezes mais do que o Brasil, né? É o maior produtor mundial? É o maior produtor mundial, depois vem a China e o Brasil. Então eles normalmente produzem em torno de 380 milhões de toneladas. Esse ano eles tiveram um problema com a seca, caiu para 340, né? Então é uma redução de 40 milhões de toneladas. E aí por isso essa diferença, o Brasil passa à frente dos Estados Unidos. Mas é claro que tendo alguma mudança interna deles de política para exportação, eles chegam tranquilo a 60 milhões de toneladas, que o Brasil ainda não chegou nessa marca. E aí, os dados da Conab soltados durante essa semana já apontam que a próxima safra não vai ser uma safra tão boa aqui no Brasil, pelo menos redução diária. Então, talvez... Pelo que eu vi no caso da Conab falando, né, Daniel, a gente tem uma redução, né, na próxima safra aí, o Brasil sai de 135, vai para 120, quer dizer, 15 milhões de toneladas a menos. Quer dizer, quando você tirar esses 15 milhões de toneladas e com a projeção de exportação para 38, quer dizer, aí realmente a gente pode, além de sair do primeiro lugar, pode passar a perder para a Argentina daqui a pouco, né? Então, ou seja, não é uma coisa que vai ser agora, mas no curto prazo que o Brasil vai se consolidar como esse grande exportador. Mas como é que vocês da Abramilho estão vendo o Brasil assim no médio prazo? Sim, esses dados da Conab não foi surpresa, porque a gente já estava esperando algo desse tipo, porque são dois fatores, né? Você tem o aumento dos custos e a queda do preço. Então o produtor vai optar. Teve uma pequena, a Conab já prevê uma redução de área, a redução até pequena, de 22 milhões de hectares para 21. Mas é quase 1 milhão de hectares. É, né? 1 milhão de hectares, isso é muita coisa. E o produtor também deve investir menos. Ele vai acabar optando por investir menos se o preço não reagir, né? Tanto que aqui, pelo que eu vi, a produtividade também cai quase 10%, né? Você sai de uma produtividade que é quase 6 toneladas para 5 aqui, mostra que vai ter menor investimento. Exatamente. Né? Mas o produtor provavelmente vai continuar plantando, né? Ele não vai ter muita escolha, mas aí ele vai optar por reduzir o investimento, reduzir a tecnologia, e aí isso já se reflete em redução de produção. E outra coisa também interessante é porque, voltando para o mercado internacional, a Argentina também teve uma seca esse ano. Então eles exportaram 20 milhões, mas eles têm capacidade de exportar 40 milhões. Então, como você falou, pode ser que ano que vem a gente fique em terceiro e não em primeiro, né?
Agora, como é que você tá vendo essa questão, principalmente da China, né? O mercado da China que entra comprando aí esse ano deve passar aí, ser o maior comprador de milho, passando o Irã, que era 8 milhões, eu acho que isso, né? Mais ou menos. Então, passando o Irã, como é que isso se consolida? É um mercado importante? Sim, agora, né, falando de médio prazo, como você tinha perguntado, a China veio com tudo, já está representando 20% das exportações brasileiras para a China, um parceiro novo que ano passado mesmo praticamente não figurava entre os principais, e agora ele vem forte. E o Brasil, ele tem, além desse novo mercado aparecendo aí, ele também conta, e aí a Conab traz esses dados também bem interessantes, é o salto do consumo interno. Então, esse ano, 2023, eram 79 milhões de toneladas, 80 milhões consumindo internamente. Para o ano que vem já se prevê 84, então é um aumento bem considerável. Nossa, bastante. Né? Isso puxado pelo etanol também. E então, o que isso tudo quer dizer? Um novo mercado, um mercado interno mais pujante, é com certeza que o produtor pode continuar plantando, pode continuar aumentando a área, e a tendência é que a gente aumente a nossa produção de milho. E com isso tudo, se você for imaginar uma redução de 15 milhões de toneladas aqui, né? Com uma demanda que cada ano é crescente, em torno de 3% aí, crescente. Sem dúvida, a gente tem uma expectativa de preços melhores, né, Daniel? Sim, com certeza. Aí vai depender também da produção, que é sempre dita o mercado dos Estados Unidos, né? É provável que eles voltem a 380 milhões de toneladas, isso pode mexer no preço de Chicago, mas internamente vão continuar demandando milho, o que vai resultar em aumento de preço, pelo menos internamente aqui no Brasil. Um cenário muito negativo seria a gente imaginar os Estados Unidos produzindo 380 e o Brasil crescendo a produção, batendo recorde sobre recorde, colhendo, por exemplo, 150 milhões de toneladas. Aí a gente podia ver preços realmente 13, lá no buraco. De novo. Né? Seria bem negativo, né? Então, acho que essa questão do Brasil ser o maior exportador, depois dar uma recuada, é porque é importante esse crescimento também equilibrado, né, do Brasil, para evitar prejuízos ao produtor, né? E eu acho que esse crescimento do consumo interno constante, há vários anos que ele vem crescendo, agora com o etanol ele está tendo picos de crescimento, isso também deixa o mercado mais saudável, o produtor não precisa depender tanto do mercado internacional também, né? Agora, diz uma coisa, no caso da China, né? A China que começou a importar no final do ano passado para agora, né? E tem a questão de protocolo. O que está mais pegando? A Abramilho, que tem trabalhado muito nessa questão de protocolo, discutido, o que tem sido o maior gargalo disso? Qual que é, para quem está nos assistindo, que é produtor, né? O que tem que estar mais atento? Ali tem 3 pragas principais, né, de ervas daninhas, que é o sorgo alepense, a corda de viola e o carrapicho. Esses são os que têm causado maior preocupação pelas trades, né, que fazem a limpeza do grão. A corda de viola é aquela que a gente rola a perna e cai no chão, no milho, a gente é fácil de identificar. Né? O carrapicho, aquele que gruda tudo nas calças, chega e depois fica 2 horas tirando e espeta a ponta do dedo, também é fácil de identificar. O sorgo que é um pouco mais complicado, né, Daniel? Exatamente. Esse aqui é o grande desafio. Inclusive, a Abramilho, CNA, outras entidades de produtores, junto com os exportadores, as tradings e as cerealistas, a gente está fazendo um trabalho de tentar identificar onde que esse sorgo alepense está pegando mais, onde é que ele tem mais casos, né? A gente já recebeu relato de produtor do Mato Grosso do Sul, tendo esse tipo de problema. A Embrapa Milho, que também está participando, já vem avisando um histórico na região sul da presença do sorgo alepense, e ele é difícil porque ele é uma semente pequena. E ela não tem nada a ver com o sorgo esse que a gente planta normal, né? Que é o granífero, né? Um sorgo. Ele, apesar dele não ter fisiologicamente parecido, a semente é bem parecida. Então, quando a pessoa for olhar, fazer a análise de um grão de sorgo com um grão de sorgo alepense, pode ter dificuldade na identificação. E aí, mas como é que seria daí o controle? Tem controle? Tá tudo, é possível com herbicidas e tudo mais? Isso, tem que fazer o controle antecipado, né? E com certeza fazer uma boa limpeza. Esse aqui às vezes é um problema também.
na velocidade de ter que vender logo a carga, não faz a limpeza adequada. Ou seja, uma boa pré-limpeza, né, adequada, que tem como tirar, porque o milho, no caso, ele é bem maior do que esse sorgo-alepense, e tem como você tirar como se fosse uma outra invasora. Né? Como assim tem como tirar o carrapicho, como tem como tirar a semente também da corda de viola, é possível tirar também sorgo-alepense. É claro que se você pegar e abrir todas as peneiras lá para o trem passar de qualquer jeito, vai passar, né, Daniel? Isso. Exatamente. E aí esse aqui é o que a gente está trabalhando do ponto de vista do manejo dentro da lavoura e como fazer uma limpeza adequada também para que não passe a semente do sorgo-alepense. É possível cumprir o protocolo, né, Daniel? É possível cumprir. Então, ou seja, vai ser feito cartilhas e tudo mais de orientação ao produtor, mas é importante o produtor que nos assiste ficar atento, porque pode ter sua carga recusada e dar problema, né? Exatamente. Então, Daniel, vou pedir para você um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos, você não saia daí. De volta direto ao ponto, falando com o Daniel Rosa, que é diretor técnico da Abramilho. Daniel, me fala agora, assim, com relação à próxima safra, a questão principalmente, quais são os principais gargalos que você vê para a próxima safra? Como a gente comentou antes, sem dúvida é custo elevado, com o preço baixo, né? Então essa combinação é complicada, mas a gente tem também, esse ano, não teve tanto problema com cigarrinha, teve, claro, foi um problema, como sempre, mas ele não foi tão grave por conta de que foi um ano mais chuvoso e a gente teve umas melhores condições, mas o próximo ano fica na dúvida. Tem a questão da armazenagem, que não é um problema para a próxima safra, é um problema de médio e longo prazo, que a gente não vê solução no curto prazo aí. E a questão da logística, até um tema interessante que eu estava ouvindo era sobre a ferrogrão, que seria uma grande solução aí para o escoamento, e a previsão é para 2036, mais ou menos, que ela vai estar rodando. Então, nossa, é bastante tempo. É muito tempo. Falando de 13 anos para frente. 13 anos. Então, 2 anos de estudo, mais 10 de execução. Nossa, isso realmente é bastante preocupante. E agora, você no caso, com relação à cigarrinha, né, que é um dos principais pontos aí, que é uma preocupação muito severa da Abramilho e tudo mais, como é que está o controle da cigarrinha? Qual tem sido as orientações para o produtor? A cigarrinha, ela não tem uma solução única, né, infelizmente. Não é simples, não é só bater o inseticida uma vez e achar que vai controlar. Ela se locomove em grandes distâncias, ela é um inseto muito ativo. Então, às vezes você faz o primeiro controle, no outro dia você volta e já tem uma outra população lá. Então, infelizmente, tem produtor que faz até 7 aplicações, 8 aplicações e não consegue controlar. Então, é aquela questão, uma série de ações, o controle da planta tiguera, aquele milho que nasce involuntário, que tem que fazer o controle. Evitar plantar lavouras de diferentes estágios, uma próxima da outra. Toda essa cartilha que a gente já comenta há muitos anos, aí, já tem uns 3 anos mais ou menos, né? E agora, recentemente, a Epagri soltou um material bem interessante sobre a combinação de inseticidas com biológicos. E aí a Bovéria bassiana, ela é muito boa para controle de cigarrinha, você pode fazer ela combinada com inseticida, então já é uma nova ferramenta para o Esse produtor. Manual aí, que deu saber o que pode combinar, a gente acha no site da Epagri? Isso, ele está disponibilizado no site da Epagri, é só o produtor, quem estiver interessado, consultar lá, e vale a pena, porque a solução ela é diversa e é justamente essa combinação, alteração de princípios ativos, procurar sementes mais tolerantes, ainda que seja difícil de achar essa informação, mas procurar variedades híbridas que tenham maior resistência também. Daniel, eu sei que a Abramilho participa de um programa que chama Prospera, né? Um programa bem interessante. Eu queria que você falasse para a gente qual que é a importância desse programa, porque o milho, ele está em todos, é o único grão, a única cultura que está em todos os municípios brasileiros, né? Não tem um município no Brasil, uma vila, né, que não tenha um pé de milho, né? Então, me diz aí. Então, aí também a dificuldade da cigarrinha. Mas o que seria esse programa Prospera? Conta para a gente um pouquinho.
O milho, o censo do IBGE 2017 ali, tá, eles vão atualizar, tá com pelo menos 1 milhão de produtores de milho espalhados pelo Brasil, né? E assim, aí quando você vai para a região Nordeste, que passa dificuldade com seca, você precisa ter uma atenção especial com os produtores, principalmente os pequenos naquela região, e é justamente isso que o programa Prospera ele faz, né? Ele vai olhar para o pequeno produtor da zona da mata, do agreste nordestino ali, que tem problema com chuva, região com 300 milímetros anuais, e ele vai levar tecnologia, ele vai levar inovação, e a gente vê os resultados na melhoria de vida dos produtores. Então a proposta do projeto é ir para esses pequenos produtores que estão nessas regiões muitas vezes abandonados e levar a biotecnologia, os fertilizantes e o sistema de maquinário de condomínio, que tem trazido um resultado bastante positivo. Alguns produtores, por exemplo, do programa Prospera, que tinham a média de 10 até 80 10 sacas de milho, saltaram para 80, 100, 120 sacas. Então, bastante diferença. Uma grande diferença. E isso ele não é só um número, né? Isso aí se reflete na vida da pessoa. Então é um programa bem interessante. E esse programa, então ele vai lá, o produtor que quer aderir, eles dão toda a instrução para o produtor, mostra para ele, olha o solo dele, faz a recomendação de calagem, recomendação de adubação, recomenda o híbrido ideal para aquela coisa, ensina ele a fazer todo o manejo. Essa seria a proposta e busca, inclusive, auxiliar ele no financiamento, seria isso? Isso, exatamente. E aí o programa ele leva assistência técnica, além de todas essas tecnologias, ele leva assistência técnica para o produtor, e aí muitas vezes ele tem uma assistência até maior do que alguns produtores médios que não têm acesso a um agrônomo. Então ele vai ter uma rede de assessoria ali que contribui na lavoura e também permite que ele possa acessar crédito também no banco. Perfeito. Daniel, vamos falar agora, no final do programa aí, vamos falar um pouquinho sobre a atuação da Abramilho no mercado internacional, né? Qual tem sido, principalmente, a atuação, né? Por exemplo, tem diretores da Abramilho que estão lá na Europa nesse momento, teve um congresso na Argentina, tem questão de México. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho quais têm sido esses desafios da Abramilho na abertura desses mercados, ou seja, de manter mercados. Começando pela questão do México, né? Eles recentemente, na verdade foi em 2021, eles começaram com a proibição do milho transgênico para consumo humano, para plantio, para importação. Agora eles soltaram um novo decreto há uns 2 meses atrás, mais ou menos, que proíbe a utilização do milho para a produção de tortillas, que é as comidas tradicionais deles, e notificaram a OMC. E o que a Abramilho está fazendo, por meio da Aliança Internacional do Milho, é que, apesar do México não ser um grande mercado brasileiro, ele abre um precedente perigoso. Porque outros países podem, então, a partir disso, falar, então, os transgênicos não são saudáveis, eles trazem problema para a saúde, então vão começar a adotar o mesmo sistema. Então, a gente tem feito uma gestão junto com o Itamaraty, e já fizemos missões para lá, justamente para tentar reverter essa decisão, né? Na Europa já é outro assunto, que aí seria o glifosato. Vai ser proibido. Eles querem proibir, está em revisão. Esperamos que não seja proibido. Esperamos que não seja proibido, mas não tem consenso ainda entre os países da União Europeia. Eles estão fazendo uma revisão e a decisão deve sair em dezembro. Mas daí eles querem proibir o uso de glifosato lá, e o que isso tem a ver com a gente aqui? Isso primeiro a questão dos limites de resíduos, que pode ser pego lá no caminho, e novamente a União Europeia ela serve como uma vitrine, uma referência. E aí ele acaba chegando aqui, a gente já viu outras vezes, Anvisa, IBAMA, Ministério da Agricultura, verem decisões que acontecem lá e decidirem aqui fazer a mesma coisa. Apesar de lá ser um clima temperado e aqui tropical. Isso é totalmente diferente. Então a gente fica com esse medo. E aí estamos com uma missão lá, está rodando a Europa, levando a mensagem da importância do glifosato.
não só do glifosato, né, do uso de herbicidas no plantio direto, que é uma grande inovação para uma agricultura mais sustentável, né? E a preocupação é grande, Daniel? Tem tido êxito? A gente tem trabalhado para que se mude essa visão, e a preocupação é grande porque o plantio direto, que é você fazer o plantio sem o revolvimento do solo, mantendo uma biologia ativa, uma rotação de culturas, ela toda acaba sendo dependente do uso do herbicida ali, para que você não precisa revolver o solo para matar o que está em cima. Então, sendo proibido o glifosato e outros herbicidas, a gente pode ter um problema com isso, né? Sem dúvida, que aí você vai acontecer igual foi com o paraquat, né? Quando saiu, aí você tem que estar usando. Lá tem outros produtos, por exemplo, mas o custo mais caro, quer dizer, e aí realmente não funciona adequadamente, então sempre é um gargalo, né? Ou seja, Daniel, o Brasil tem tudo para ser um grande produtor de milho, mas tem desafios para cumprir. Tem alguns desafios, mas estamos no caminho certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É só ninguém atrapalhar, né? E trabalhar para corrigir os pontos negativos aí e vamos em frente. Tá certo, Daniel. Muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço, Cláudio. Estamos sempre à disposição aí. Tá aí, o Direto ao Ponto conversando com você. Importante lembrar que o Direto ao Ponto agora, a partir do próximo mês, vai estar também com programas na Fazenda, pelo menos uma vez por mês o programa na Fazenda. Vai ser bem interessante, você não pode perder. Um abraço, até o próximo. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.